Essa semana o Espírito Santo tem falado muito forte ao meu coração acerca de amor e me levado a um lugar ao qual eu amo estar, que é o lugar secreto, meu lugar de oração, onde eu não negocio. E quando o pastor me fez o convite para estar aqui hoje, ministrando à igreja, na hora que ele terminou de falar, o Espírito Santo disse assim para mim: espírito de oração. Quem aqui já ouviu falar esse termo, espírito de oração? Você lembra daqueles irmãos? Quem é de antigamente aqui? Tem bastante irmão de antigamente? Não tem muito não, né? Mas os irmãos de antigamente vai lembrar quando as irmãs do coque falavam assim, ó, fica em espírito de oração. É porque o negócio estava estreito. Alguma coisa diferente ia acontecer no ambiente, sim ou não? E é sobre isso um pouquinho que eu quero falar nessa noite. Zacarias capítulo 12, versículo 10, diz assim o texto. O profeta Zacarias: e derramarei sobre a família de Davi e os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas, ou um espírito de oração em outras versões. Olharão para mim aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do primogênito. Amém? Pode tomar o seu lugar. Aleluia. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Nós estamos vindo de uma semana de bastante busca intensa pelo Espírito Santo, pela presença de Jesus, porque eu acredito que a igreja nesses dias, querido, elas têm entrado para este lugar, o lugar onde ela vai viver a revelação plena, na plenitude de quem o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é. Quando nós entendemos que nós não somos apenas filhos de Deus, ou apenas seres humanos caminhando nessa terra, mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos o sal e nós somos a luz deste mundo, a esperança para o perdido, a voz para quem não tem ouvido. Nós somos aqueles que o mundo estão lendo como cartas vivas, presente, ambulante, peregrino, andando nessa terra. Mas o espírito de oração, ela é uma graça dada pelo Espírito Santo a irmãos que irão clamar por avivamento. Escute bem, todos oram e todos devem orar, mas há um espírito especial sobre um coração de um avivalista. Avivalista são pessoas diferentes. Nesse caso lido e específico do texto de Zacarias, o espírito de oração será derramado sobre a nação de Israel, para que eles clamem por Jesus, por um espírito de oração. Quando nós entendemos esse princípio, querido, do espírito de oração, a nossa vida muda e a nossa vida ela é transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. A nossa igreja, nosso pastor sempre tem dito e deixado muito claro quem é o primeiro pastor dessa igreja: o Espírito Santo. É Ele que conduz a sua igreja, é Ele que conduz o povo, é Ele que traz a revelação plena de quem Ele é, de quem é nosso Salvador, o nosso Cristo. E essa semana eu estava orando, querido, Espírito Santo, eu disse ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu não tenho mais nada nessa terra, a não ser o amor pelos meus irmãos, pela minha família, mas eu sou um peregrino aqui. E Ele disse assim no meu espírito: chegará um tempo, meu filho, que quando você fechar os seus olhos na terra e abrir os seus olhos, você me verá como eu sou. Ah, querida, a nossa esperança, a nossa busca não está nas coisas terrenas, a nossa esperança não está no próximo presidente, a nossa esperança não está no próximo prefeito, a nossa esperança não está em pastores, homens, não, a nossa esperança está num fechar e abrir de olhos e contemplar a formosura de quem Ele é.
Quando a igreja entende esse princípio, querido, a igreja passa de uma igreja mendiga para uma igreja próspera, sabendo esta igreja, que tudo que ela precisa e necessita não está na terra, mas está nas regiões celestiais. Quando você vive em espírito de oração, ação de graças e súplicas, o seu entendimento é outro. Por quê? Porque você não vive mais esperando coisas da terra. Tudo que a terra dá, morre. Diga comigo, tudo que a terra dá, morre. Mas tudo que o céu entrega, dura para sempre. Ontem eu estava ali com as crianças, no momento profético, e eu estava vendo a minha filha, e meu coração como pai ali, fala muito, né? A emoção vem, não sei se é o Espírito Santo, se é a emoção, é tudo um negócio só, esquisito, não sabe se chora, se engole o choro, se ora, se não ora, você fica extasiado, sabe por quê, querido? Porque eu estou vendo a minha filha vivendo aquilo que eu não vivi no seu tempo. Ela será muito melhor do que eu, e ela vai profetizar a muitos, muito mais rápido do que eu. Ela viverá milagres extraordinários muito mais do que eu. Os nossos filhos, querido, não vão ser perdidos pelas drogas. Os nossos filhos não vão estar dentro das cadeias. Os nossos filhos não vão estar dentro dos botecos. Os nossos filhos não morrerão diante de uma sociedade caída. Os nossos filhos viverão os seus melhores dias. Os nossos filhos viverão os seus melhores dias. Porque é uma promessa do meu espírito, eu derramarei sobre toda a carne, e as crianças, os mancebos, profetizarão. Nós estamos crendo nesse espírito de oração, querido. Quando nós estamos em espírito de oração, vejamos, para que clamem por Jesus, o espírito de oração vem especificadamente antes de um nascer de um grande avivamento. 3 coisas acontecem antes de um grande e poderoso avivamento. Quais são elas? Primeira, um grande movimento de arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Na história da Bíblia, ou na história de todos os avivamentos, jamais existiu avivamento sem arrependimento. Diga comigo, sem arrependimento não tem avivamento. E é o Espírito, querido, que nos faz clamar, Abba Pai, a interceder e a viver por este avivamento glorioso e esperado pela noiva do Cordeiro, esperado e desejado por nós que somos a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão. Nós estamos aguardando, clamando de dia e de noite, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas antes da vinda do Senhor Jesus, os céus se abrirão, um avivamento virá, e nós viveremos o glorioso dia do Senhor, aonde Satanás e seus demônios recuarão, os mortos ressuscitarão, os cegos verão, os surdos ouvirão, querido, os coxos saltarão de alegria, o cansado será renovado a sua força. Todos que vivem em espírito de oração, eles entendem que precisam se arrepender. Sem arrependimento não tem avivamento. E não adianta, querido, as pessoas tentarem inventarem a roda. Está escrito e determinado pela palavra de Jesus. E todos que vivem em espírito de oração entendem esses princípios. Não é porque estamos crescendo é que tudo está certo. Vou dizer novamente, não é porque estamos crescendo, é porque tudo está certo. Os pastores, os líderes que estão à frente, não quer somente eles crescerem e aparecer e apresentar diante da igreja como uma espiritualidade, mas quer que a família, quem tem família aqui, deixa eu ver, dentro da sua casa, escute o que eu vou falar e marque isso, haverá arrependimento.
e dentro da sua casa surgirá um avivamento. Porque se o avivamento não acontecer lá, aqui não é manifestado. Olha para seu esposo, para sua esposa e diz assim: a partir de hoje, nós nos doaremos a oração. Não, diga com fé, cadê sua voz, profeta? A partir de hoje, nós nos doaremos a oração. E enquanto o avivamento não acontecer na nossa casa, nós não vamos parar. Aleluia. Número 2, primeiro arrependimento. Número 2, não existe avivamento sem um grande mover de santidade. Na história da Bíblia e na história de todos os avivamentos, nunca existiu avivamento sem um grande levantamento de santidade. Não se engane, Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo, querido. E todos que carregam o espírito de oração, eles contemplam essa santidade. E essa santidade o constrange e mostra de fato quem Ele é. E quando nós olhamos para quem nós somos, nós olhamos para dentro de nós e olhamos quão miserável homem somos. E aí, sabe os conflitos dentro do lar? Sabe os fracassos da vida? Nós não olhamos mais os obstáculos, nós olhamos para Ele, porque Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Perdão. Todos os dias da nossa vida, Ele estará conosco. A santidade, ela move o coração de Deus. Quando Deus vem no lugar e encontra homens e mulheres santas, o avivamento começa a descer. E eu não estou falando de avivamento de crescimento, eu estou falando de avivamento que vai durar para a eternidade. Há uma diferença, porque, querido, o avivamento é para a igreja e o evangelismo é para o mundo. Então todo avivamento vai ser derramado para a igreja. O negócio de Deus é com a igreja, não é com o mundo. Então a igreja precisa o que? Primeiro, se arrepender. E segundo, se santificar. Porque contra uma igreja santa, querido, o império das trevas não predomina. Aleluia. Número 3, não existiu na história da igreja e nunca existiu um avivamento sem um grande movimento de oração. Vejamos um pouco a profecia do profeta Joel. Nós vemos que antes do Senhor prometer avivamento, que veio mais tarde no Pentecostes, e em Joel capítulo 2, o Senhor chama o povo a uma assembleia geral. A nação passou por muitos juízos, veio um grande mover de Deus e um juízo de Deus naquele tempo de Joel. 4 gafanhotos, e destruiu todas as plantações, mas o povo não se arrependeu. Então Deus mandou fogo do céu, queimou tudo que restou, mas o povo não se arrependeu. Então Deus manda peste e secou o alimento do gado, e eles começaram a morrer, e não havia o que comer e beber. Mesmo assim o povo não se arrependeu. Então Deus muda o jeito de falar. Escute bem, a linguagem oficial de Deus nunca será o juízo. Por mais que nós não cumprimos estar diante de Deus arrependidos, santos e irrepreensíveis, a linguagem de Deus para a igreja nunca será o juízo. Por que o juízo vem? Pela desobediência. Vou fazer uma pergunta aqui. Pergunta não, um comentário.
Nossas melhores orações não são no momento de alegria, mas são nos momentos de dores. Aonde nós mais buscamos ao Senhor não é no momento de alegria, mas é no momento de dor, de perda, de fracasso, etc. Por quê? Porque a nossa fé não está fundamentada naquilo que eu não estou vendo, mas está fundamentada no problema que está diante dos meus olhos. E aí nós intencionamos as nossas orações para que o Senhor se mova em nosso favor, para que o problema se retire do nosso meio. Mas eu quero inverter aqui agora as coisas. Por que que quando tudo está bem, você não mergulha na oração? Por que espera ficar tudo ruim para fazer campanha? É agora que você fala glória a Deus. Por que espera as coisas ficarem tão difíceis para ir buscar a Deus com tanta veemência? Por que não buscamos a Deus diariamente, todos os dias, dia e noite, sem parar, ligado com Ele, caminhando com Ele, pastor? Mas aí você é radical. Aliás, a palavra radical vem de radicalize, do aramaico, que significa raízes profundas. Se ser radical é buscar a Deus com todo o amor e paixão, toda hora e todo momento, então eu serei radical até a eternidade. Aleluia, aleluia. Esses dias eu estava conversando com o irmão, ele falou assim: pastor, mas você é pastor, está na igreja? Eu falei: irmão, eu trabalho na igreja há 3 anos, 3 para 4 anos. Eu trabalhei numa empresa há 17 anos. E 17 anos eu proclamei o evangelho naquele lugar. Muitas almas foram salvas para Jesus. O amor de Deus foi ministrado. Eu profetizei naquele lugar. E aquele lugar está de pé hoje, porque havia uma palavra de um profeta. As coisas, querido, não acontecem por acaso nas nossas vidas. Saiba que tem joelhos dobrados, lágrimas caindo no chão, mas estão regando o jardim de Deus. Quando nós não conhecemos o Espírito que nos impulsiona a conhecer quem Ele é, querido, nós andamos por aquilo que nós estamos vendo e tocando. E aí nós precisamos de mais uma palavra para nos alegrar e nos confortar no nosso ego. Aqueles que andam em espírito de oração, querido, eles já sabem o que vai acontecer amanhã, porque Deus já... O problema é que quando não tem a revelação, você busca a revelação no profeta da esquina. Aí o profeta da esquina te pede um pix. Aí você vai lá e paga o profeta da esquina. Aí você fica endemoniado. Porque aquilo de graça que eu recebo, de graça eu dou. Não preciso que ninguém me pague para nada. O evangelho, ele é simples. E quando nós andamos em espírito de oração, querido, toda a nossa casa alinha. A esposa alinha, o marido alinha, os filhos alinha, tudo alinha. Nada sai do controle, porque é Deus que conduz agora a nossa casa. Primeiro, arrependimento. Segundo, santidade. E terceiro, oração. Aleluia. Quem está comigo? Nós somos uma raça caída. Só correspondemos por nossa direção depois da dor. Você percebeu que todas as nossas melhores orações são quando? Nos momentos de dor. Esse não foi o critério estabelecido por Deus. Esse foi um critério que nós próprios estabelecemos. Deus não quer que você se fira, fique doente, para aí você buscar Ele com toda a sua força. Aleluia. Aleluia. Quem está passando por luta? Mas a luta só é para você comemorar a vitória. Aleluia. Porque às vezes a pessoa entra numa autocomiseração dizendo:
toda uma luta, a vida financeira, e que não sei o que, o casamento está caindo, os filhos desviados, e só reclama. Deixa eu dizer uma coisa para você: as escrituras vai afirmar que Deus abomina os murmuradores. Se você vive reclamando dentro da sua casa, Deus nem está te ouvindo. Você entende, querido? Muda a linguagem, muda a pronúncia. Um homem, uma mulher, uma família que anda em espírito de oração não dá lado para Satanás. O diabo não tem vez. Nós estamos indo para São Paulo todo mês, por causa do tratamento da minha filha, Rebeca. E todas as vezes que eu vou entrar no avião, Satanás fala aqui no meu ouvido: ó, eu vou derrubar o avião. Toda vez, tanto para ir como para voltar. Sabe o que eu falo para ele? Se você derrubar esse avião, eu estarei com meu Salvador. Eu estarei com Ele, porque o meu coração, querido, a minha vida, não tenho mais prazer nela. O meu prazer e a minha alegria é conhecer o meu Salvador, é estar com Ele, se arrependendo todos os dias, vivendo em santidade. É fácil, querido? Não é fácil para ninguém, mas as suas desculpas não geram frutos. Eu não tenho tempo, vamos chegar lá, já eu te pego. Deus só vai usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Então Israel passou pelos gafanhotos, passou pelo fogo, passou pela seca, e ainda assim não se quebrantou. Então Deus envia um exército impetuoso que começa a marchar contra a nação. E nessa hora que Deus levanta o profeta. E você conhece um profeta? Quem aqui conhece o profeta? Quem sabe que é um profeta? Profeta não é aquele que adivinha o seu CPF, querido. Profeta é um homem ou uma mulher que fala porque ouviu a Deus. Ele fala por Deus. Ele é a boca de Deus. Quando você vê um profeta vindo na sua direção, corre. Os profetas, na maioria das vezes, eles caminham sozinhos, não porque eles querem, mas porque é uma característica, desde a história bíblica, como nos dias atuais, porque eles andam em um lugar, numa estação, ao qual nós, muitas das vezes, não estamos, e eles veem coisas da parte de Deus que nós não estamos vendo. Eles entendem coisas da parte de Deus que nós não entendemos. E quando Ele vem de fato na nossa direção, é porque algo vai acontecer. Mas eu estou dizendo um profeta alinhado com Deus, porque o verdadeiro profeta não precisa dar show, amém? Muito bem, então nós temos o profeta, então também nós temos o sacerdote. O que é um sacerdote, querido? Sacerdote é aquele que fala o quê? Fala o quê? Em nome de Deus. Ele usa o nome de Deus, é um sacerdote. Vou exemplificar para você. Um profeta, ele pega a sua casa, ele ouve o que Deus está falando e transmite para a sua casa. Um sacerdote, ele pega a sua casa e leva até a presença de Deus. E aí tem o rei. O que um rei faz? Um rei governa tudo que vem em suas mãos. Aleluia. Então nós precisamos entrar dentro desse espírito. Apocalipse 19 vai dizer que o espírito da profecia está pairando sobre nós. Quem é o espírito da profecia? Quem é a igreja? Diga comigo, Cristo. Diga, Cristo é o espírito da profecia. Se Cristo é o espírito da profecia, então a profecia está nas suas mãos.
Como assim, pastor? A palavra de Deus. Tudo que nós precisamos e necessitamos para esses dias está escrito. Por isso que Jesus venceu o diabo no deserto dizendo: está escrito. Jesus não inventou nada ali, querido. Ele disse: está escrito. Por isso que quando Satanás falou que eu vou morrer, eu disse para ele: está escrito. Quem deu a vida para mim foi Deus, e quem pode tirar a minha vida é somente Deus. Está escrito. O problema é que a igreja contemporânea do século 21 não consegue ler as escrituras e meditar na sua lei. E eu não estou dizendo de teologia, eu estou dizendo de simplicidade, de ler o que está escrito. Só isso. Só isso. Eu me lembro, eu falava hoje de manhã para os adolescentes, ministrei de manhã para os adolescentes no acampamento deles, e vou dizer algo para vocês, querido. Está vindo uma geração aí tão faminta e desesperada por Deus, que se você não tirar o pé do chão, eles vão te engolir. Eu estou falando com você, pai e mãe. Aleluia. Eles estão amando a Cristo, desesperados pelo Espírito Santo, e eu estou trabalhando para que eles mantenham a chama acesa. Há uma geração sedenta que não vai se perder. Há uma geração que está guardando a fé. Há uma geração que vai mergulhar para dentro do avivamento. Aleluia. Deus levanta o profeta. Uma geração, quando Deus não levanta um profeta, uma geração inteira morre. Quando tem profetas no ambiente e ele não fala, uma geração se perde. Quando tem profeta, quando eu digo profeta agora é pastores, mestres, apóstolos. Quando tem homens de Deus, líderes espirituais, que não falam, por isso que a sua casa, homem, perece pelo seu silêncio. Agora que você fala, fala comigo, Deus. E aí você não fala, e aí você quer que o pastor fale em seu nome para a sua família. Quem tem que falar é você, sacerdote. Se levanta desse chão, ergue a cabeça para o alto, porque o espírito da profecia vai tomar o seu coração. Nós queremos sempre ser um cristão miojo. Conhece o cristão miojo? 3 minutos está cozido. Ele não consegue ter um tempo de qualidade com sua casa, com sua família e na oração. Mas ele quer uma resposta de Deus. Certa via, um pastor conhecido colocou lá no Facebook dele uma mensagem, e aí a irmã colocou embaixo assim: fala comigo, Deus. Aí o pastor não se aguentou e foi lá na mensagem e colocou assim, ó: abre a Bíblia que ele fala. Quando nós temos o espírito de oração, de graça e súplica, querido, o Espírito nos ensina acerca de todas as coisas. Ele nos conduz para um lugar aonde jamais nós queremos sair. Aleluia. Aleluia. Precisamos de pregadores para pecadores, mas precisamos de profetas para pregadores. Queridos, hoje o nível que nós estamos vivendo nas plataformas espalhadas pelo Brasil é tão decadente, porque não exige mais a unção do Espírito Santo para falar em nome de Jesus. Basta ter 1 milhão de seguidores e ser conhecido, famoso, é o top da vez. Só sabe quem tem unção, querido, quem tem unção, porque quem não tem unção, bebe de qualquer fonte. Eu sei da fonte que eu bebo, querido. Eu sei a unção que tem essa casa. Eu sei o que o Senhor fala comigo no secreto. E não é qualquer videozinho de YouTube que eu vou ficar impactado. Ai, meu Deus, como Ele é poderoso. Vá te converter, rapaz. Aleluia. Aleluia. Há um espírito de oração nesse lugar, amém? Olha só, Deus foi e é por vocês, para que vocês possam entender assim: esse não é o meu critério, esse é o critério
que nós correspondemos a Deus. Deus só usa um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Milagres não são aferidores de Deus. Milagres não são aferidores de Deus, ainda que nós cremos nos dons. Não são. E eu vou chegar lá. O diabo não tem medo de homens com muitos dons. O diabo não tem medo de bons pregadores. Você não precisa ser espiritual para pregar, mas deveria. Hoje pregadores que nem creem no Espírito Santo estão pregando e arrastando multidões. Mas a oração é uma prática somente de pessoas espirituais. Só pessoas espirituais conseguem orar. Sabe por que você não consegue orar? Você já sabe, né? Porque você não é tão espiritual como você pensa. Porque só pessoas espirituais conseguem manter uma vida de oração. Às vezes eu vou atender pessoas, casais, famílias, e a primeira coisa que eu falo é: como que é o seu tempo de oração? Não, pastor, a gente não quer falar sobre isso, é que o casamento, mas qual que é o seu tempo de oração? Não, pastor, é que ela brigou, mas qual que é o seu tempo? Quanto tempo vocês gastam? Sabe por quê, querido? Quem ora o pecado não entra. Quem se arrepende, o pecado não tem liberdade dentro da própria casa. Quem se santifica é o primeiro a pedir perdão. Quantos querem viver um avivamento? Aleluia. Aleluia. Intensifique a busca, querido, pelo Espírito Santo. Pregadores estão arrastando uma multidão, mas a oração é uma prática somente de pessoas espirituais. Só pessoas espirituais conseguem orar, mais ninguém. Você consegue pregar, você consegue expulsar demônios sem orar. Escute bem: joio prega, joio cura, joio expulsa demônio, joio levanta paralítico, joio faz milagres, mas quando vão para o fogo, somente o trigo prevalece. Joio levanta paralítico, sim. Como você prova isso? Nos últimos dias muitos dirão: em meu nome, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu curei, batizei, pulei, sapateei. E o Senhor olhará para ele e dizerá assim: eu não vos conheço. Joio. E o joio está no nosso meio. Olha para o seu irmão aí, fala: meu Deus, não está aqui não. Aleluia. Por isso que muitos têm medo do batismo com fogo. Muitos dizem que o batismo com fogo é um batismo para condenação. Por quê? Porque se for provado vai perecer. Quanto mais fogo vier, mais glória o Senhor vai derramar no ambiente. Mais puro e santo aquele lugar vai ficar. A sua casa será um luzeiro de glória, ponto de avivamento, lugar do encontro da glória de Deus. Aleluia. Joio expulsa demônio, querido, levanta paralítico, faz milagres. Mas quando vem o fogo, ele não suporta. Mas o trigo permanece. Quando nós olhamos, nós pensamos que faz milagres é trigo. Mas veja bem, o joio tem o mesmo dono do trigo. O joio tem a mesma chuva do trigo. O joio tem o mesmo adubo que o trigo. Mas o joio, ele tem uma diferença que só se você tiver a revelação, aí sim você saberá. E a revelação só vem para aqueles que têm um espírito de oração. Eu creio que está levantando avivalistas nessa noite, que vão mergulhar na oração e vão depender totalmente do Espírito. As suas casas nunca mais serão as mesmas. Satanás não vai ter mais voz dentro da sua casa. Você será a voz de Deus dentro da sua própria casa. Uau! Se você pegar um joio na mão e amassá-lo, o que tem dentro dele? Palha. Não tem fruto.
e quando ele é provado no fogo, o fogo vai consumi-lo. Não vai permanecer na congregação dos santos. Não vai. Não vai, querido. Não vai. O Senhor planta o trigo, Satanás planta o joio, e nós não podemos arrancar o joio, porque nós não sabemos o que é trigo, e trigo só Deus pode tirar o joio. Todas as vezes que possamos pensar em arrancar o joio, perderemos e arrancaremos o trigo também junto. Por quê? Porque nós não sabemos olhar como Deus olha. O único que conhece o coração é Deus. Mas pelas obras nós saberemos, porque as nossas obras serão provadas no fogo. Então não adianta você enganar o pastor, não adianta você manipular o sistema todo para conseguir alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você tem esse tipo de atitude e ação, você não é trigo, você é joio. Em breve o fogo vai te pegar. Aleluia. É o silêncio da morte, né? Somente o fogo prova o que é joio e o que é trigo, ou então amassando-os. Essa é a linguagem de Deus. Escute bem isso. Da uva, essa é uma frase do livro que está do livro do pastor Hernandes, que diz assim: da uva amassada vem o vinho, do trigo amassado vem o pão, da rosa amassada vem o perfume, e da azeitona amassada vem o óleo. Satanás te exalta para depois te abater, mas o Senhor te abate para depois te exaltar. Aleluia, aleluia. Por isso que eu preciso e necessito ficar em espírito de oração, grudado na orla de Jesus, querido. Não se trata de bons pregadores, não se trata de ser eloquente, se trata de ter o azeite que vem do céu. Tem muitas pessoas que falam bonitinho, se expressam muito bem, mas na hora que é provado, é palha. Todos nós precisamos receber um espírito de oração, para que assim possamos nos quebrantar. Um dos maiores sintomas da falta de oração é imaturidade, pois não se valoriza as coisas espirituais. Um homem que vive em espírito, querido, ele discerne as coisas espirituais. Ou seja, quando ele chega num ambiente como esse, ele já sabe quem que está nesse ambiente. E não é o pastor, mas é o supremo pastor. Ele discerne, porque no meu tempo, querido, que eu me converti, sabe como nós íamos para a igreja? Com uma Bíblia e um lenço. Sabe por que o lenço? Porque nós tínhamos certeza que o Espírito Santo de Deus ia nos tocar, e nós íamos chorar na presença dEle. Hoje as pessoas não são tocadas mais, porque não dão a primícia a Ele, se distraem com tudo, entram na igreja, a primeira coisa é o que? Conversar, bater papo, ver como é que foi a semana. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo, se tem algo mais, se tem uma pessoa mais importante, somente ela é digna de ser adorada por você. Quando as pessoas entram diante de um juiz, nem chiclete ele pode mastigar mais. Por que nós vemos para a casa de Deus, ou estamos na presença dEle, nos comportamos de qualquer jeito? Aí você pode falar assim para mim: ah, pastor, ele é o meu paizão. Mas todo pai tem uma vara na mão, meu filho. No céu não tem bagunça. Aleluia. O céu é organizado. Na outra mensagem eu disse que o céu é exclusivo, não é inclusivo. Só vai entrar quem é filho mesmo e se arrependeu. O segredo para poder estar, o segredo para o poder está naquilo que você não está vendo agora, está naquilo que muitas das vezes nós não valorizamos. É tão simples, preste muita atenção nisso. Deus não pode dar revelações sobrenaturais para mentes superficiais. Não tem como eu viver uma grandeza com minha mente rasa.
Não tem como. Por isso que muitas das vezes você ouve palavras, mensagens tão profundas que você fala: ah, é muita teologia. Não é que é muita teologia, você que é muito raso. Vem para o fundo, fala para o seu irmão: vem para o fundo, querido. Vem para o fundo, porque tem revelações ainda que olhos não viu, ouvidos não ouviu, e nem desceu no coração. É o que Deus tem preparado para o seu povo. Deus só pode usar um homem grandemente depois de tê-lo amassado grandemente. Você sabe que o joio e o trigo somente, você sabe que é joio e trigo somente depois que você amassar. Essa é uma geração que não gosta de ser amassada. Essa é uma geração de olhos secos. Nós nos ofendemos, mas não nos arrependemos e não choramos mais. Tudo ofende, sim ou não? Não me chamou, faz bico. Não me convidou, não me escalou, ai não sei o que, não me pôs, ai mano. Em nome de Jesus, quem tem o espírito de oração, querido, ele está com os olhos como Estevão, contemplando o seu Senhor. Ele está lá preocupado se está em escala ou não está em escala. Ele quer adorar, ele quer se render, ele quer prostrar. Ele não está preocupado quem vai pregar, quem não vai pregar, quem vai cantar, quem não vai cantar, quem vai... Ai meu Deus. Ele quer se render, ele quer se entregar de todo o coração. Ele quer colocar a causa dele diante do Pai dele. Sabe aquela canção antiga que diz assim, ó: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, querido, ele já estava aqui preparando o ambiente faz tempo. Ele já está aqui, querido. O nosso Pai já está aqui. É por Ele que nós precisamos viver. É para Ele que nós nos rendemos. Mas é uma geração que não gosta de ser amassada. São suas lágrimas do seu quebrantamento, coisas talvez por muito tempo deixamos de fazer. Este é um grande segredo do grande espírito do avivalista. Deus tem um negócio com homens e mulheres de oração, e isso não é coisa dos crentes velhos, isso é coisa para a gente apaixonada. Quantos são apaixonados aqui? Deixa eu ver. Se o seu irmão do lado não é apaixonado, transmite a unção para ele. Recebe um pouco da minha unção aí, querido. Fala assim: eu vou orar por você, para você receber essa paixão por ele. Porque quem encontra o amor do Senhor encontrou o seu maior tesouro. Ele lança fora todo medo. Você sabe o que é a oração? Um crente pode passar sua vida orando, mas orando pouco. Pois Satanás tem um grande problema com sua vida de oração. Se o diabo destruir sua vida de oração, ele já destruiu 50% daquilo que ele precisa para acabar com a sua história. Porque um homem que ora é um homem que deixa de pecar, mas um homem que não ora é um homem que vive a pecar. O pastor, caiu de novo. Não é que você não caiu, você não se arrependeu. Não vem com essa historinha de cair de novo. Se arrependa. Aleluia. O que a igreja precisa? De arrependimento, não de desculpas. Quantos querem viver um avivamento? Quanto mais você ora, menos você peca. Quanto mais você peca, menos você ora. Você terá que fazer uma escolha entre a unção que você almeja e o pecado que você tolera. Não dá para ter os dois. A unção é algo muito caro para misturar com a carne. Precisamos ter olhos molhados, mente iluminada e coração em brasas.
Aleluia, aleluia. Olhos molhados, mente iluminada e coração em brasas. É isso que aqueles que carregam o espírito de oração têm, querido. Senhor, avivamento é isso: luz na cabeça e fogo no coração. Mas sabe o que traz paixão a você? A sua vida de oração. Precisamos restaurar o altar da nossa vida, porque todos podem orar, mas nem todos podem pregar. Atos capítulo 6, versículo 4 vai dizer que alguns foram separados para oração e pregação. A pregação é tão importante que Deus colocou a oração antes. Então um homem que não ora, querido, não deveria nem pregar. Não, mas ele prega tão bem, tem uma vida de oração, tem unção sobre ele. É isso que importa. Porque falar bem, até o papagaio vizinho meu lá, ele fala bem. Ele fala glória a Deus e aleluia também. Eu não quero mais palavras, querido. Eu não quero ouvir mais palavras persuasivas. Eu não quero mais combinaçãozinha de código. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero Cristo. Comer do pão fresco. Tem gente que se acostumou tanto com o pão da terra que se esqueceu do pão do céu. Gostam de um pão com fermento e perderam o sabor daquele pão que é puro, que traz vida. Aleluia. Vê se o seu irmão está com a cara feliz. A oração é diferente da pregação. A pregação atinge os corações dos homens, mas a oração atinge o coração de Deus. Aquele que não ora não conhece o coração de Deus. Por isso que João, o apóstolo do amor, querido, ele repousava sua cabeça nos ombros do nosso Salvador. Ele ouvia a batida do coração do mestre. Ele conhecia quem era o mestre. Ele era íntimo, apaixonado. Apaixonado. Literalmente, irmãos, eu dou muito valor nas orações curtas. As orações curtas, elas podem te proteger, elas podem te trazer cura. Clamar pelo sangue de Jesus nos traz autoridade e poder, nos traz cura. Clamar pelo nome de Jesus nos reveste contra o diabo. Mas as orações curtas não geram avivamento. As orações curtas são importantes para a nossa vida, mas para um avivamento é pouco. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer algo para você. Billy Graham orou com os joelhos dobrados, onde John Wesley orava. John Wesley orava de 5 a 10 horas por dia. Há relatos que ele passava 24 horas orando e buscando a Deus. Ele ganhou cerca de 3 milhões de almas para Jesus. Um homem que se doava em oração. Depois Billy Graham foi lá e dobrou os seus joelhos e disse: dai a mim, Senhor, o que o Senhor deu a John Wesley. E Billy Graham foi o maior evangelista que pisou nessa terra nesse século. E glória a Deus que acredito que muitos aqui tiveram a oportunidade de ouvi-lo, pelo menos. E ele arrastou mais de 4 milhões de pessoas para os céus. Eu estava orando esses dias e disse: Senhor, aquilo que o Senhor deu para John Wesley, aquilo que o Senhor deu para Billy Graham, aquilo que o Senhor deu para Jonathan Edwards, aquilo que o Senhor deu para John Knox, Senhor, dai-me também, Pai, este avivamento. E o Espírito Santo soprou no meu ouvido e disse: dai-me a mim o que eles me deram, e eu te darei o que eu dei a eles. Eu não sei se eu dava graças a Deus ou falava misericórdia. Porque todos querem a unção, querido. Mas a unção não é para exibição. A unção é para um propósito. E a unção custa caro. Nós podemos orar por você, liberar a unção sobre você, e você ser cheio do poder de Deus.
mas o processo e a história é com você, não é comigo. Eu não tenho o poder de transmitir processo e história. Por isso que muitos recebem a unção e não sabem o que fazer com ela, porque não entenderam. Aleluia. Diga assim para você: eu vou viver o meu processo. Aleluia. Hoje estou aqui para te dizer que Deus te levantou para esse tempo. Deus nunca fez nada sem o seu povo. O compromisso dele é com a igreja. Tragédias, pandemias não podem parar a igreja que Deus estabeleceu. Hebreus capítulo 1 mostra que no passado Deus falava por meio dos profetas, mas hoje Ele fala por meio do Filho e pela sua igreja. Por isso que nesse ambiente, querido, o Espírito Santo está se movendo. E eu estou aqui para te dizer que teve uma época que Ele levantou o John Banner, Ele levantou o William Moody, Ele levantou o Wilson Taylor, Ele levantou o Whitfield, Ele levantou o Wesley. Hoje Ele levanta o Brasil, hoje Ele levanta o Paraná, hoje Ele levanta Maringá, hoje Ele levanta a igreja CIA, hoje Ele levanta famílias, hoje Ele levanta jovens, hoje Ele levanta crianças. Hoje a história começa por você. Deus levantou grandes homens, estes homens passaram. Estes homens passaram. E hoje Deus está levantando a igreja CIA. Na unção do Espírito, no poder do Espírito, no espírito de oração, o Brasil será transformado. Não vai ser pelo próximo presidente, mas vai ser pela igreja triunfante. Charles Finney, querido, no ano de 1800, foi levantado por Deus. E diz a história que quando ele passava, as pessoas escondiam as bebidas, os cigarros, elas corriam de Charles Finney. Sabe por quê? Tamanha era a unção que ele carregava. Diz a história que quando ele chegava num ambiente, só dele pisar, a glória de Deus se manifestava. Eu estou dizendo para o Espírito Santo, nós não vivemos isso ainda. Mas eu creio que o Senhor está preparando os próximos Charles Finney. Deus está preparando as próximas Kathleen Kuhlman. Deus está preparando os próximos avivalistas dessa geração, desse século. O nosso século será o maior século, que é onde viverá o maior avivamento de toda a terra. Agora, preste atenção. Cabe você viver o avivamento ou ser um telespectador. Eu sei, tenho profetizado na minha vida, é algo pessoal meu. Daqui 5 anos, eu quero escrever o maior avivamento que essa terra vai viver. Sabe por quê? Porque eu estarei nele. Quem que vai estar nesse avivamento? Quem que vai estar? Quem que vai estar nesse avivamento? Estou terminando. Avivamento não vem de orações curtas. A Bíblia diz que os discípulos insistiam a orar. William Seymour orava 5 horas por dia por avivamento, e Deus veio a ele e disse que era pouco. Então ele mudou para 7 horas e o avivamento veio. E agora quem chegava quase 1 quadra do lugar aonde eles estavam se reunindo, a pessoa caía. De tamanha era a glória naquele ambiente. Eu tenho orado, querido. Chegará um tempo que você vai estacionar o carro lá no estacionamento, e quando você descer do carro, a glória vai te pegar. Eu quero viver isso. Eu viverei isso. Eu tenho orado por isso, porque o espírito de oração me impulsiona e me tensiona a isso.
Eu não quero ser mais um crente meia boca, que frequenta o culto de domingo a domingo, culto a culto, e não muda nada, não transforma nada. Eu quero ver agora. Eu quero ver a nossa cidade sendo tomada de assalto com a glória de Deus. E para isso precisa surgir avivalistas. Para isso precisa surgir William Seymours, que vão dedicar a sua vida em oração. Ah, pastor, eu vou viver em oração, eu preciso trabalhar. Para de dar desculpa. É porque você não ora mesmo. Sabe por quê, querido? Porque nós gastamos tempo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, cerca de 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas nas redes sociais. Não é por falta de tempo, é por falta de compromisso. O meu compromisso não é mais com essa terra, o meu compromisso é com a agenda de Deus. E na agenda de Deus está escrito: em breve, meu filho, haverá um avivamento na cidade de Maringá tão grande, que você vai fazer parte disso. Mas eu termino falando do maior avivamento daquele século, que começou com um jovem de 13 anos de idade, quando Deus veio a ele e disse: Evan, se você orar por 2 anos, essa oração que eu vou lhe dar, eu te darei 100.000 almas. E Evan Roberts começou a orar com 13 anos de idade, e aos 16 anos de idade, Gales inteira foi tomada pela glória de Deus. 100.000 almas se converteram ao Senhor. Um menino de 16 anos de idade entendeu o compromisso da oração, graça e súplica. Nós queremos viver o avivamento, querido, mas não temos tempo de oração. A linguagem tem que ser uma só, a unidade tem que ser uma só, o clamor tem que ser uma só. O que? Abacuque 2,14: e toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Ainda que não haja o fruto da vide, ainda que não haja folhagem, eu continuarei confiando no meu Senhor. 3 grandes movimentos de santidade, de arrependimento, de oração vai nascer aqui. O mundo será impactado, as pessoas irão queimar suas revistas pornográficas, elas vão desconectar os seus canais, porque, escute bem, essa geração diz que não tem tempo, mas de fato ela não tem compromisso. Sabe, querido, Dave Poyonchu tinha 2 orações, ou tinha duas pregações no começo do seu ministério. Uma era oração e a outra era santidade. Ele pregou por muitos anos acerca disso, e ele perdeu muitos membros porque ele só falava acerca disso. Mas ele não se importou que os outros falavam, ele continuou no mesmo propósito. E hoje a Coreia do Sul passa de 2 milhões de almas ganhas para Jesus. Ele deixou um legado maior do que o que ele construiu. Poder da oração. Sabe qual é o problema das pessoas não alcançar aquilo que elas almejam? Porque elas desistem. Fala para o seu irmão assim: hoje eu quero viver uma vida de oração. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou buscando alguém para chorar comigo. Deus amassou o mundo para a igreja produzir o óleo. O mundo está amassado, o mundo precisa de óleo, e nós temos a unção para esse tempo. Deus só pode usar um homem grandemente depois de tê-lo amassado grandemente. Quando se completou 2 anos, Deus começou a dar almas a ele. Detalhe importante: essas 100.000 almas permaneceram. Deixa eu dizer algo para você: não tinha mais presídios. Os hospitais, os médicos perderam seus empregos. Sabe por quê, querido? Porque aonde a glória está, a enfermidade não prevalece. Aonde a glória está, querido, o assassinato não reina. Aonde a glória está, a drogadição não prevalece.
Aonde a glória está, estão os filhos preparados por Ele. Se você não topar com o diabo no caminho que você está indo, provavelmente você está do lado dele. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, o Espírito Santo te conduzirá. Quantos querem ser conduzidos pelo Espírito Santo? Deus está bradando: aonde estão os Elias dessa geração? Eu não quero apenas segurar o bordão de Jesiel. Eu não quero segurar apenas o bordão de João Batista. Eu não quero segurar apenas o bordão para colocar no menino e tentar ressuscitar ele. Mas eu quero ter o que a igreja primitiva tinha: autoridade, santidade, arrependimento, busca. Atos capítulo 5 vai dizer que eles começavam a orar, querido, e a estrutura do templo chacoalhava. Se a nossa estrutura ainda não chacoalhou, nós estamos com problema. Ah, pastor, mas foi naquele tempo. É uma boa desculpa para quem não ora. Sabe aquele dia que a Caterina orou por mim aqui? Ela disse assim: você tem uma fé teimosa. E tenho mesmo. Porque eu quero viver algo, querido, que muitos não querem viver. Mas para viver o que eu estou buscando é uma renúncia, é uma busca, é lágrimas nos olhos, é não negociar com o pecado, é não vacilar. Mas eu viverei. Quantos viverão? Quantos estão nesse propósito? Para ter esse tipo de unção, precisa ser competitivo em oração. A oração é o nível de competitividade no reino espiritual. Todo poder é caro, muito caro. Toda unção é muito cara. Deixa eu te fazer uma pergunta: se o Espírito Santo viesse hoje aqui agora e dissesse sobre 30 pessoas, eu derramarei uma unção especial, quem seriam essas 30 pessoas? E se ele dissesse: hoje eu vou derramar sobre 20 pessoas do meu Espírito para algo extraordinário, quem seriam essas 20 pessoas? Deixa eu dizer algo para você: Deus não precisa de uma multidão, Ele precisa de apenas um que esteja disponível, com o coração em chamas, com lágrimas nos olhos, disposto a clamar aos céus. Você nessa noite pode ser esse um, porque o tamanho do seu grito, o tamanho do seu desespero, é o tamanho da fome, do avivamento que você vai viver. Deus nunca mandou Davi matar Golias, mas ele se colocou à disposição e foi lá e matou o gigante. É isso que um homem cheio de autoridade e unção faz. Ele vê o problema e resolve o problema. Quantos querem a unção? Fique de pé para parecer que está acabando. Aonde estão os desesperados pela unção? Aonde estão os desesperados pela unção? Vou dizer de novo: aonde estão os desesperados pela unção? Aonde estão aqueles que doaram a sua vida pela oração e não se cansarão dizendo: Senhor, dai-me avivamento? Até que o avivamento aconteça dentro da sua casa. E hoje há uma probabilidade muito grande de algo extraordinário acontecer na sua casa. Se você se posicionar e dizer: Senhor, eu me comprometo com tudo isso que o Senhor está falando. O derramamento do Espírito Santo, querido, para o avivamento, para esses dias, não é um evento isolado do passado. Ele é uma realidade contínua para a igreja. Ser cheio do Espírito Santo é ser capacitado para viver a vida que glorifica a Deus, para servir com poder e para ser testemunha do Evangelho. Como Zacarias, somos chamados a um coração de arrependimento. Como Joel, nós abrimos para a obra do Espírito Santo. E como Atos dos Apóstolos, nós nos tornamos as testemunhas vivas das obras perfeitas de quem Ele é. Aonde estão os John Wesley desse século? Aonde estão os Williams Brenner desse tempo? Aonde está você, mulher Kathleen Kuhlman dessa geração?
Sabe, querido, todos que são íntimos de Deus, o Espírito Santo vai apresentar para você pessoas íntimas também. Porque aquele que é íntimo de Deus, ele é incompreensível, muitas das vezes. E somente aquele que é íntimo consegue conversar com aquele que é íntimo, porque a frequência é a mesma. Não adianta você se tornar um íntimo e ir tentar conversar com aquele que não é íntimo, porque ele caminha numa frequência diferente. Os olhos daqueles que são íntimos lacrimejam, as suas pálpebras são cansadas do peso das lágrimas. Chegou um tempo de viver 2 vezes mais aquilo que a Azusa viveu, e nós viveremos isso. Eu convido você a fechar os seus olhos. Se você tiver fome, já era para você estar aqui na frente. Deus não chama os improváveis, mas Ele escolhe os escolhidos. E talvez nessa noite o Senhor está te escolhendo para algo extraordinário. E quem que tem que dar o passo é você, não sou eu. É você que sai do seu lugar e vem. Não sou eu que vou e te pego pelas mãos. Porque todos os avivalistas, querido, viverão um nível ao qual muitos não viverão. Mas deixa eu dizer algo para você. Quando você ver um avivalista vivendo aquilo que você pensava em viver, vai ser tarde. Passou. A estação virou. A estação mudou. A unção está disponível hoje e agora. A unção está disponível hoje e agora, para homens e mulheres que querem revolucionar o seu tempo, querem transformar a sua história. Homens e mulheres que não serão dodóizinhos, mas buscarão a Deus incansavelmente. A sua busca será pelo Espírito Santo, a sua fome será pelo Espírito Santo, a sua sede será pelo Espírito Santo. Nada mais vai satisfazer, somente Ele. Aonde está você, avivalista desse tempo? Até quando você vai ficar escondido? Dê o seu passo de fé, que o Espírito Santo vai dar o passo até você. Para de viver na mornidão. Os mornos o Senhor vai vomitar. O frio não entrará e não viverá a realidade de um avivamento. Somente os fervorosos serão conduzidos pelo Espírito Santo. Somente o trigo reinará com o Senhor. Quem você é nessa noite, querido? Você é trigo? Então vem para o fogo, porque o Senhor vai te purificar hoje. Vem comigo, Gra. Vem para o fogo, que o Senhor vai te purificar hoje. Erga suas mãos aos céus, igreja. Há uma unção nesse ambiente. Há uma unção nessa casa. Há uma glória nos envolvendo. Libere a unção neste lugar. Vamos! Aonde está você, Charles Finney? Aonde está você, Elias? Chegará um tempo que nós não vamos mais terminar as reuniões. Chegará um tempo que não vai ter mais fim, não vai ter mais horário. E esse tempo está próximo. Se prepare. Se prepare. Vem.